Tá uma pressão enorme na mídia, né, contra o Cássio. É isso mesmo, pessoal? Estão falando que ele é petista. Qualquer indicado ia apanhar. Ele vai pro Supremo. Agora, é uma covardia que estão fazendo com ele. A indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal causou um racha nas redes bolsonaristas. Antigos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como o blogueiro Alan dos Santos, o empresário Winston Ling e os deputados Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Caroline de Tone, criticaram o presidente nas redes sociais. Mas a maior repercussão foi a dos vídeos postados pelo pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Meu presidente, com todo respeito, como é que o senhor vai indicar um cara para o STF, nomeado por Dilma, amigo da petralhada, com posições socialistas? Diante do forte desgaste com a indicação de Cássio Marques, o presidente reforçou na noite de segunda-feira, durante a visita a uma igreja da Assembleia de Deus em São Paulo, que indicará não apenas um evangélico, mas um pastor evangélico para a vaga que será preenchida em 2021 com a saída do ministro Marco Aurélio Mello. Mas o desgaste com seus mais fiéis aliados também tem uma outra razão: a imagem do abraço fraterno entre Bolsonaro e o ministro Dias Toffoli do STF. O presidente esteve na casa de Toffoli na noite de sábado, junto com o indicado para ocupar a vaga de Celso de Mello na corte e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A cena do abraço começou a viralizar na internet ainda na noite de sábado, e no dia seguinte, a hashtag Bolsonaro Traidor foi uma das mais compartilhadas no Twitter. Assessores ligados a essas autoridades dizem que eles foram para assistir o jogo do Palmeiras. Teve Palmeiras e Ceará às 19 horas, então se eles saíram por volta das 10 da noite, eles ficaram pelo menos 3 horas reunidos. A residência é do ministro da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli. Ao indicar Cássio Marques, Bolsonaro comprou briga com seus apoiadores mais fiéis? Como foi a repercussão nas redes? É uma divergência pontual ou pode representar um racha? Qual o custo político dessa disputa? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com Pedro Bruzzi, sócio da consultoria Arquimedes, especializada no monitoramento das redes sociais, e com o colunista Demetrio Magnoli. Fique com a gente. Pedro Bruzzi, como é que a indicação do Cássio Marques para o Supremo bateu no bolsonarismo nas redes, hein? Bom, no primeiro momento, ela foi muito mal recebida e diversos influenciadores bolsonaristas declararam suas posições contrárias ao nome do Cássio Nunes. Por exemplo, Leandro Rochel, ou mesmo o Alan dos Santos, que afirmaram que gostariam de uma indicação, no mínimo, conservadora, né? Bolsonaro já havia falado que indicaria um ministro terrivelmente evangélico, e o pastor Silas Malafaia também fez suas críticas, tendo muito alcance no Facebook. Isso tudo aconteceu antes do Bolsonaro ter formalizado o nome do Cássio Nunes como indicado. Sai publicado amanhã, no Dia da Fiscal da União, por causa da pandemia, né? Nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento inicial, o que a gente viu foi um certo rearranjo das redes, de modo que parte dos bolsonaristas cobraram aquilo que eles costumam elencar, né, defender diariamente, que é o fechado com Bolsonaro. E o Bolsonaro tem razão. São duas hashtags muito comuns, quase que todo dia tem menções usando essas hashtags, e dessa vez esse foi a primeira saída que o grupo escolheu. A partir daí iniciou-se uma cobrança em cima desses influenciadores que agora estavam contra o presidente, afirmando que eles deveriam apoiar o presidente a qualquer custo, e usando inclusive a fala do próprio Bolsonaro de que melhor o Cássio Nunes do que o Moro, né? Que tal eu indicar o Sérgio Moro para o Supremo? Não.
e de que o Moro teria sido indicado um ano atrás, mas e todo mundo teria aplaudido, mas que esse ano a situação era outra, ou seja, o Bolsonaro sabia o que estava fazendo. Ou vocês confiam em mim, eu não confio. Certo? Desde então, o que a gente viu foi, com a confirmação do nome do Cássio Nunes para o STF, nós vimos que perdeu um pouco de força esse agrupamento bolsonarista que se manifestou contra a decisão do Bolsonaro, enquanto que o agrupamento em defesa do presidente se manteve coeso e organizado, com os mesmos argumentos. Isso é uma característica que a gente já notou também em outros momentos. Me remete à memória aqui o último momento de grande tensão e que houve uma quebra, né, uma cisão de parte dos apoiadores do Bolsonaro, que foi a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Ali a gente viu um comportamento um pouco semelhante, onde parte dos bolsonaristas se desgarraram, e aí eu cito como exemplo o Chico Graziano, que era um apoiador contumaz do presidente, e naquele dia ele encerra o seu apoio ao Bolsonaro, enquanto que quem ficou do lado do Bolsonaro mantinha os mesmos argumentos. Na época era o Moro traidor, e agora é o Bolsonaro sabe o que faz, né? E vamos esperar. E o próprio Bolsonaro, para o Silas Malafaia, deu uma resposta falando que o próximo indicado será um ministro terrivelmente evangélico. Alguns, um pouco precipitados, achavam que devia ser a primeira vaga, que eu acabei de indicar. A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. E aí, Pedro, quem parece liderar essa, vamos chamar de retomada da narrativa pró-governo é justamente o Carlos Bolsonaro, que passou a pregar os aspectos da governabilidade. É por aí mesmo que vai essa nova direção do discurso? O que tem um ponto importante a ser observado, que é muito difícil você passar por episódios traumáticos como esse sem ter nenhum tipo de prejuízo. O Carlos, ele traz para a discussão a chamada governabilidade, né? Não quer dizer que vai ser fácil. O mundo real, né, digamos, as contingências do dia a dia, elas impõem algum tipo de governabilidade para o outro lado também. Não à toa que hoje o Bolsonaro indicou o Jorge Oliveira para o TCU e alguns perfis olavistas que vinham criticando a indicação do Cássio Nunes agora já aplaudiram, ou seja, eles foram agraciados também. Isso aí é fundamental, assim como o ministro terrivelmente evangélico que pode vir a ser o próximo na vaga do ministro Marco Aurélio de Mello. Ô Pedro, pegando aqui os números da própria Arquimedes, publicados pelo Globo, vocês monitoraram as menções na rede entre sexta-feira, né, quando foi oficializada a indicação, e o início da noite de domingo. Foram 165 mil menções ao Cássio. E aí 2 grupos, 50,5% desfavoráveis, 49,5% favoráveis. Esse grupo favorável é o grupo dos bolsonaristas que se mantém com esse discurso do presidente. Mas dentro dos 50,5% desfavoráveis, a gente vê 3 perfis. 11,7% são os opositores do Bolsonaro, natural que falem mal. Tem 22,5% dos moristas, né, os ex-bolsonaristas que apoiavam o Moro e deixaram de apoiar o Bolsonaro quando ele rompeu com o Sérgio Moro. Mas tem 16,3% que são bolsonaristas, mas que estão criticando o governo e o presidente Bolsonaro nesse episódio, né? Te parece uma crítica pontual ou tem uma cisão, um movimento ali de estresse desse grupo com o governo um pouco mais consistente? Eu acredito que a maior parte dessas críticas vão ser superadas, como a gente já até tem alguns sinais. O próprio Otávio Facuri, que é um apoiador, empresário bolsonarista,
que vinha criticando de maneira pesada, já fez elogios hoje após a indicação do Jorge Oliveira para o TCU. O Alan dos Santos também arrefeceu o tom das críticas, ele tem falado de outras teorias da conspiração, enfim, outras conversas, e de efetivo chama a atenção a ruptura do Winston Ling, que é um empresário bolsonarista de viés liberal, né, muito lembrado pelos liberais da ala olavista, e o Winston Ling ele publicou nas redes dele que era hora de desembarcar, e depois disso ele publicou falando que o Brasil se caminha para se transformar numa Venezuela. Ou seja, houve sim um grupo vai realmente largar, vai deixar de apoiar o governo, mas eu não acredito, assim como foi no caso do Moro, eu não acredito que vai ser uma cisão de grandes proporções. É mais residual, como vem acontecendo, né? O percentual de brasileiros que aprovam o governo Bolsonaro é o maior desde o início do mandato, segundo uma pesquisa do Ibope. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. Pedro, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro cresceu muito nos últimos meses, né? Sobretudo depois da concessão do auxílio emergencial, ele conquistou um eleitorado diferente do que costumava segui-lo e tudo mais. Isso se reflete nas redes ou são coisas distintas? A popularidade dele, na vida real, digamos assim, e a popularidade dele, o número de seguidores nas redes sociais? Esse é um ponto muito interessante também, porque, sim, a gente tem visto o surgimento de um agrupamento em torno do nome do Bolsonaro que não é esse agrupamento, vamos dizer, olavista, né, com esses influenciadores que se destacavam até meados de junho, julho. Então, mais ou menos em julho, a gente começou a perceber esse tipo de perfil que dialoga muito com o perfil do ministro Tarcísio e do ministro Rogério Marinho. Um outro nome que dialogava muito bem com esses perfis também era o do Salim Matar, que acabou saindo do governo. São nomes que basicamente dão uma espécie de lastro na realidade e nas ações de governo, correto? Exatamente isso. São nomes que aplaudem o que o governo está fazendo e as entregas, principalmente do perfil do ministro Tarcísio, que publica com frequência entregas do Ministério da Infraestrutura, e são nomes que dialogam com esse tipo de pauta do governo. Seria uma nova cara do governo também nas redes. Pedro Bruzzi, sócio fundador da Arquimedes, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Obrigada, Pedro. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e o convite mais uma vez. Qualquer coisa, estou à disposição. Demétrio Magnoli, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o juiz Cássio Nunes Marques está, abre aspas, totalmente alinhado, fecha aspas, às agendas do governo. O presidente diz que ele é contra o aborto, a favor das armas e também da família. E aí que vem a questão. Não basta isso para ter o aval dos apoiadores mais fiéis e antigos do presidente? Falta a ele o quê? Falta ser um símbolo conservador? O que se esperava, e isso é explícito, é aquilo que Bolsonaro prometeu. Bolsonaro prometeu alguém, vou colocar entre aspas, terrivelmente cristão. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
Silas Malafaia está traduzindo da forma dele, isso dizendo que teria que ser um indicado terrivelmente de direita. Ou seja, teria que ser um símbolo de um programa judicial de reformas ultraconservadoras destinadas a limitar liberdades individuais e a contestar o caráter laico do Estado brasileiro. Nada mais, nada menos do que isso. Bolsonaro não cumpriu a sua promessa. Por mais que se olhe o indicado por vários ângulos, pode-se dizer que o indicado é flexível nas suas posições, nos seus valores. Ele já foi muito bem visto por Dilma Rousseff e agora é muito bem visto por Bolsonaro. Pode-se dizer que ele tem proximidade com o Centrão. Muitos candidatos aos tribunais superiores têm proximidade com os políticos. Pode-se dizer qualquer coisa do indicado, mas não se pode dizer que ele é um cavaleiro andante do ultracristianismo ou da ultradireita. É isso que faz com que se organize essa cisão do bolsonarismo ideológico. E aí, então, o presidente cai na real da política, é isso, né? Porque essa é uma indicação também que o presidente Bolsonaro seguiu o trâmite, a liturgia política, né? Ela não está escrita, mas consultou ministros do Supremo, fez todo um trabalho, fim de semana foi coroado por um encontro do presidente com o ministro Dias Toffoli na casa do Toffoli. Isso talvez também, além do próprio nome, né, a forma como o presidente fez essa costura, é isso que desagrada mais? Isso também desagrada, ou isso reflete o problema de fundo. O indicado para o Supremo foi patrocinado claramente por Gilmar Mendes, né, que é visto quase como um esquerdista, é um tanto ridículo e patético isso, mas é visto quase como um esquerdista pelo bolsonarismo ideológico. Ele foi patrocinado também por Dias Toffoli, que é quase um demônio-chefe para o bolsonarismo ideológico e também para a corrente lavajatista. Então tudo isso simbolizou uma ruptura de Bolsonaro com as suas próprias promessas para o núcleo ideológico. Mas isso são símbolos, porque de fato existe uma questão política de fundo. O indicado não é um cavaleiro andante do ultraconservadorismo. Essa indicação de Bolsonaro faz parte de um movimento mais geral do presidente de se aproximar do Centrão, de procurar pontes com o Congresso e também de procurar pontes com os altos tribunais no momento em que diversas investigações colocam a sua família em xeque. Demétrio, Bolsonaro foi eleito com atuação nas redes sociais, né? E agora se vê atacado justamente nas redes pelos seus antigos apoiadores. Ele não precisa mais desse apoio? Dá para fazer esse cálculo político? Veja, Bolsonaro está entre Sila e Caríptis. Ele está numa encruzilhada e é obrigado a escolher um caminho. Em função, principalmente das ameaças judiciais que pesam sobre os seus filhos, ele adota o caminho que não é surpreendente para mim, de colocar a família em primeiro lugar, né? A família acima de todos. Essa é a verdadeira bandeira de Bolsonaro, né? Ele tentou dizer que era o Brasil acima de todos, mas não é a família acima de todos. Então ele coloca a família acima de todos e procura essas pontes com o judiciário e com o Congresso. Ele perde coisas, sim, ele perde a sua, vamos dizer assim, a sua cavalaria das redes sociais. E ele agora vai descobrir que quem cria cuervos pode ter o seu fígado comido pelos corvos que criou.
E não à toa, agora tem uma tentativa de explicação ao que o presidente, o próprio filho Carlos, veja bem, remete como má compreensão dos fatos ou até fake news, quando fala, por exemplo, que o Cássio teve atuação no caso Batiste. A gente sabe que, no mérito, ele efetivamente não tomou nenhuma decisão favorável ao Batiste. Ele não olhou o caso no detalhe, mas agora ele precisa se ver com a sua própria ferramenta de trabalho, no caso político-eleitoral. Exatamente. O Bolsonaro passa a ser vítima das ferramentas que utilizou largamente desde a campanha, distribuindo notícias falsas, né? Informações distorcidas, mentiras de todo tipo, porque as redes sociais bolsonaristas são fábricas desse tipo de desinformação. Esse tipo de desinformação agora se volta contra Bolsonaro e contra o seu indicado no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso tem lógica. E agora a gente tem a eleição, né, Demétrio? A gente tem várias pessoas, vários candidatos pelo Brasil afora que dependem do discurso bolsonarista, e tem o próprio Bolsonaro, que daqui 2 anos vai disputar votos pedindo a esses mesmos aliados. Você acha que ele consegue reconstruir suas narrativas depois desses sucessivos golpes que ele tem dado aos seus aliados mais próximos? Veja, são 2 fenômenos diferentes. As eleições municipais, por mais que se tente nacionalizá-las, e é isso que alguns partidos tentam, elas são essencialmente disputadas em torno de questões locais. Me parece que Bolsonaro, prudentemente e inteligentemente, vai selecionar com muito cuidado os candidatos às prefeituras que vai apoiar, procurando evitar derrotas maiores, derrotas humilhantes, apostando em cavalos que tenham chances de vencer ou pelo menos de chegar no segundo turno, sendo muito mais pragmático do que foi. Aliás, essa nova etapa do governo Bolsonaro está marcada pelo pragmatismo. Eu não tenho cabeça dura, não. Eu volto atrás de decisões minhas. Mas essa decisão é crucial para mim. Quanto às eleições presidenciais, elas ainda estão bastante distantes, então é um pouco cedo para discutir a respeito delas. De qualquer forma, para surpresa de muita gente, o Bolsonaro passa pela pandemia com mais popularidade do que aquela que ele tinha quando entrou na pandemia. Há razões complexas para isso, que não é o caso de discutir agora, mas isso significa que ele vai para as eleições de 2022, mesmo com essas cisões na direita, como um candidato com possibilidades reais de chegar ao segundo turno. Demétrio Magnoli, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Valeu, Demétrio. Um abraço e um bom trabalho. Até lá. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível a todos os leitores, não apenas aos assinantes. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, você ouviu gravações do canal no YouTube Foco do Brasil e também do Facebook do MBL. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.